Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda edição da Feira Literária de Saquarema. E a partir de agora nós teremos um grande momento aqui na Flix, com a participação da grande escritora Conceição Evaristo, um momento muito importante, mediado pela nossa professora Janaína Nery. Eu queria convidar para o nosso palco da Feira Literária de Saquarema. Vamos receber com muito carinho, com uma salva de palmas, a grande escritora Conceição Evaristo e a nossa querida professora Janaína Nery. Luísa, estamos outro microfone? Outro microfone? Sim. Boa noite a todas, todos e todas. Momento mais aguardado, né, da nossa feira hoje, está bombando com a presença de tantos escritores ilustres, mas hoje é um momento da nossa diva, da rainha preta da literatura brasileira contemporânea. Podem aplaudir, porque ela merece. Quem está lacrando no momento, como ela diz, depois de muito tempo, uma trajetória de luta para ocupar o espaço na literatura, é esse momento que a gente está vivendo, a representatividade maior de uma mulher negra ocupando esse espaço. Eu estou nervosa, né, gente? Porque passada a ansiedade, desde que eu recebi o convite até hoje, mais a ansiedade agora se transforma em emoção, viu, dona Conceição? Porque uma professora negra, né, de escola pública, de literatura, antirracista, que se inspira em você, na sua literatura, para ajudar a transformar a realidade. Isso é muito, muito gratificante. Então eu só agradeço ao Orum sagrado por esse momento, por esse privilégio, as minhas e meus ancestrais, né? E também a feira por ter me convidado, e a vocês que vêm prestigiar a nossa querida Conceição, que nos presenteia com sua presença ilustre nesse momento. Tá bom? Então, sem mais se alongar, porque o nosso tempo é curto, tá? Então, reverenciando aí a tradição do nosso povo, peço licença aos mais velhos, aos mais novos, para abrir essa gira de palavras com vocês, e aí, né, a gente se encantar com a palavra, a sabedoria da nossa querida Conceição. Então, Conceição, eu começo a perguntar aquilo que todo mundo gosta de saber de um escritor, de uma escritora, né? Como é que foi como é que começou esse seu encantamento pela palavra? Como que você foi vigiado? Como que você foi iniciado nesse mundo da palavra? E também a ponto de você querer se tornar uma escritora, pensar que poderia se tornar uma escritora. Eu emendo nessa pergunta o fato de que como é o processo para você, como tem sido, de ocupar esse território da literatura, né? Considerando que mulheres negras, historicamente, esse espaço foi negado a elas, né? Elas foram silenciadas, muitas apagadas pela própria Maria Firmina. Então, como tem sido para você ocupar esse circuito da literatura? Boa tarde a todas, a todos e a todos. Agradeço a oportunidade de estar nessa feira Saquarema. Saquarema
cidade que eu já morei aqui, ali em Barra Nova, já morei ali durante 4 ou 5 anos. Primeiro que eu estou muito feliz de estar novamente numa feira do livro, porque eu acho que a feira do livro é uma oportunidade de afirmar democraticamente que o livro, que a literatura nos pertence. Acho que cada vez mais as classes populares têm de estar incluídas nesse sentimento. Parabenizo a organização da feira e parabenizo num dado muito particular também. É a oportunidade de as crianças e também professores saírem daqui com o livro na mão. Para muitas crianças, inclusive, vai ser o primeiro livro de pertença à lei didática. Bom, o meu encantamento com a palavra, eu tenho dito muito, eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras. Então, o meu encantamento com a palavra vem muito da oralidade, né? Uma oralidade que é herdeira, né, das culturas afro-brasileiras. Então, na minha casa tinha muito hábito de contar história. Tanto história da escravização, porque a minha mãe era de 1922, minha tia de 1914. Se pensarmos que a Lei Áurea foi assinada em 1822, 1814 estava muito próximo ainda dessa realidade da escravização. Então eu vi crescendo a história da escravização, porque os avós da minha mãe, das minhas tias, ainda nasceram no processo da escravização. Então essas histórias elas eram recontadas no interior da família. E além disso, as histórias, os acontecimentos do cotidiano. E tinha muito, né, por exemplo, se alguém caísse no buraco, aí via um e contava, olha, o Francisco da Maria caiu no buraco. Via outro e já contava, você viu o que aconteceu com o Francisco da Maria? Caiu no buraco e quebrou a perna. Viu um terceiro e contava. Você viu o que aconteceu? O Francisco da Maria caiu no buraco, ficou lá agonizando, não sei quem saiu correndo e chamou o padre. Quando o padre conseguiu chegar, o Antônio já tinha tirado o Francisco do buraco. Então, esse exercício, essa falação, essa contação de história, essa ficcionalização, porque nunca se contava o que realmente tinha acontecido, né? Se ficcionalizava em cima. E eu tenho dito também que esse exercício da palavra, muitas vezes é um exercício para cobrir uma carência material que a gente tinha em casa. Não só o exercício da palavra, mas a invenção de brincadeiras, né? Esse conto meu, Olhos d'Água, que está no livro Olhos d'Água, tem muito de real. Minha mãe brincava realmente conosco, sentava na soleira da porta e a gente ficava olhando as nuvens no céu. Então, eu cresci com muito som. Eu cresci com muita palavra, eu cresci também com música, né? Porque a poesia também, ela é marcada por música, ela é marcada por cadência. A minha mãe muitas vezes saía achava revistas, ou mandava revistas, e ela fazia conosco oficina da palavra, até sem saber. Mostrava, por exemplo, uma figura e a gente tinha que descrever uma figura. Supondo que ela pegasse uma revista e tivesse uma mulher desenhada. Então ela fazia esse exercício com a gente
olhar o rosto da pessoa e tentar adivinhar o sentimento das pessoas. Então, suponho que se a pessoa tivesse cega, então ela ia dizer, será que ela está com dor? Ah, deve ser o sapato dela que está apertando. Então, esse jogo de palavras me afinou muito para o exercício da observação. Em Minas, a gente usa um termo que se chama assuntar. Eu gosto muito de assuntar. É muito bom a gente ficar olhando para o rosto das pessoas e tentar adivinhar os pensamentos, ou então tentar comunicar, transformar isso em escrita. É muito interessante. E a escrita também, ela me surgiu muito, quando eu digo que a escrita, a ficcionalização, surgiu muito através da carência, porque eu estudava numa escola de classe média alta de Belo Horizonte, porque a minha mãe, meu primário foi feito nos anos 50 ainda. E já naquela época havia uma diferença da escola pública que atingia as classes privilegiadas e da escola pública que atingia a população pobre. Quando eu morava numa favela, perto da favela, tinham duas escolas onde a maioria das crianças estudava nessa favela, estudava nessas escolas. E mais longe da favela, tinha o grupo Barão do Rio Branco, que era uma escola de excelência. E a minha mãe, percebendo essa comunicação, nos matriculou na escola Barão do Rio Branco, que eram poucos alunos pobres, a maioria era de alunos simples. Então tinha um tipo de relação assim. O meu presente de Natal. Gente, ninguém tinha um presente melhor do que o meu. Ou um passeio na fazenda do meu tio. Nenhum latifundiário de hoje tinha uma fazenda igual aquela que eu me lembrava. Meu presente de aniversário era uma verdadeira festa. Então eu gosto de brincar que esse exercício de ficcionalização, esse exercício de invenção que me permitia fugir de uma realidade, inventar outra realidade, isso também está na base da minha escrita. Outra situação que está na base da minha escrita era perceber a nossa luta diária, não só a nossa luta diária, mas como a luta do entorno. E por que a gente era tão pobre? Porque eu via homens trabalhando, mulheres trabalhando, crianças trabalhando. E por outro lado, como a favela que eu morava era muito perto, ficava entre bairros ricos, muito cedo também eu percebi essa diferença. E quando eu chego no ginásio, aí essa diferença ficou mais gritante ainda. Porque numa sala de 42 alunos, tinham 2 alunas negras. Aí eu comecei também a pensar na questão racial. E fui ler. Eu achava que nos livros eu teria a resposta de tudo. Depois houve um momento que a minha tia trabalhava com uma família, ela era empregada dessa família, e a patroa dela foi uma das fundadoras do curso de biblioteconomia em Belo Horizonte, e diretora da Biblioteca Pública de Belo Horizonte. Então a minha tia foi trabalhar com essa família, minha tia trabalhava com essa família, e de manhã ela cuidava da casa, da patroa, e de tarde ela ia trabalhar na Biblioteca Pública da cidade, que é a Biblioteca da Inspiração, na Praça da Liberdade, da Horizonte. Aí, nesse momento, eu ganhei uma biblioteca inteira. Eu pegava o livro na biblioteca, ia para a Praça da Liberdade, lia, voltava, devolvia o livro,
eu assentava na praça e as minhas juventudes também era um momento que não tinha televisão. E mais tarde também quem tinha televisão era as casas filhas, né? Então a leitura, ao mesmo tempo que esse encantamento pela palavra foi colocado através da oralidade, foi colocado também através da escrita, né? E aí serve, né? Mas eu gosto muito, eu falo muito, mas eu sou muito curiosa. Eu gosto muito de escutar, principalmente história dos outros, história alheia. E aí todo mundo, na verdade, o escritor é um grande fofoqueiro. Mas fica feio falar que você é jornalista fofoqueira, né? Mas eu gosto de escutar as histórias. Claro que muita coisa eu modifico, ou se ficar muito idêntico ao que a pessoa me contou, eu mudo o nome. Eu estou doida de falar, né? Não foi aquela pessoa que me contou. Mas eu acho que a escrita é um momento de observação do mundo. A vida, para mim, a vida é que me oferece o sumo da escrita. São os acontecimentos com os quais eu concordo ou não. Mas eu acho que escrever é estar atento para a vida, é estar atento ao mundo. E quanto ao fato de eu hoje ser representativa, né, da literatura brasileira, foi muito difícil, lógico. Aos 44 anos foi que eu fiz a primeira escrever desde pequena, mas aos 44 eu tive a primeira publicação com um livro que levou nos cadernos dele, em São Paulo. A representatividade eu acho muito importante, sem dúvida, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que o artista, em qualquer área da arte, ele tem que ter uma coerência, ele tem que ter muita ética, porque o artista é formador de opinião. Então eu acho que você tem que ter cuidado com o que você fala, você tem que ter cuidado com o que você escreve, e acho que principalmente nós, que somos poucos negros, poucos escritores negros. Então, ao mesmo tempo que é bom, ao mesmo tempo que eu falo, estou lacrando, né? Ao mesmo tempo que eu fico cheio de nitidez, que a mineira conhece isso, fico cheio de nitidez, mas é uma responsabilidade muito grande, porque eu sei que eu estou aqui representando, né, toda uma coletividade. Mas é bom. Só para explicar esse lacrando, tem que contextualizar, né? Porque quando ela deu essa declaração, ela frisou que ela está lacrando aos 74 anos. Então, né, não chegou assim e caiu nesse cenário já bombando, né? Tem uma trajetória aí para alcançar essa legitimidade e lacrar, né? Então é bom para a gente contextualizar. Eu queria pegar um pouquinho do que a senhora falou sobre a oralidade, né? Porque para muitas pessoas negras, eu acho que esse é o processo, né? Quando a gente tem um contato com as histórias dos nossos mais velhos, dos avós, né? A oralidade, ela está muito presente, é um valor muito importante para nós, né? Como a gente guarda nossa história, nossa cultura, né? É uma marca da nossa coletividade. Mas no seu texto, né, por exemplo, eu penso em Dedos da Memória, né? E tem personagens que potencializam muito essa oralidade, né? O
o Titotó, o Bondade, né? E no diálogo com a Maria Nova, né? Trazia muitas histórias, a própria avó Rita, com a sua voz entalada. Então, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, né, essa oralidade que a senhora destaca na sua literatura, que vai um pouquinho além apenas da nossa representatividade, de um valor da nossa identidade. Que sentido que tem essa oralidade, assim, na literatura que a senhora produz? Eu tenho dito, isso não é para me achar não. Eu tenho dito de que quem canta ou dança, para mim é a arte mais completa, porque tem o corpo. Nós podemos, eu por exemplo, não sei nada de inglês, escuto Nina Simone, gosto muito de Nina Simone. Nós podemos ver um balé, por exemplo, lá no Cisne, ver um samba, ver uma capoeira, ver um balé moderno, ver um balé, assiste, por exemplo, Michael Jackson dançando, assiste toda a performance do rapper, o modo de dicção do rapper, que é uma dicção com o corpo, sem falar inglês, sem falar uma língua africana, se encantar com a língua africana, sem falar inglês e encantar com Michael Jackson, porque tem o corpo. O corpo fala muito. O corpo ele fala mais do que a escrita. A escrita ela é incompleta. Porque a escrita, o corpo ele tem determinados movimentos que a escrita não traduz. A gente esforça. E essa oralidade, esse corpo, ele está muito presente nas culturas tradicionais. Tanto nas culturas tradicionais africanas como nas culturas tradicionais indígenas. Então, a oralidade ela tem um corpo, né? Eu quando conto uma história, quando eu estou só falando, tem um corpo, tem esse movimento, né? Quando escuto outro, tem outro, você pode parar e ficar escutando. Então, a fala, ela não é só som, ela é corpo também, muito corpo. E as culturas tradicionais africanas têm esse exercício do corpo, né? Não há história nas culturas tradicionais, não há história se não existir o corpo. Porque quando você não escreve, ou quando você está falando, é o corpo que fala. E é justamente esse corpo que fala que eu esforço para levar para o texto. Mas é difícil, porque se eu falo assim para você, eu posso no texto escrever basta. Mas esse basta escrito não tem a força do gesto. Então é todo esse exercício, né? Então são essas marcas, né? Eu gosto de dizer muito. A minha mãe, se ela não tivesse satisfeita numa situação, vamos supor, alguém falou alguma coisa com ela e ela não estava satisfeita na situação. E aí se perguntasse para ela, mãe, o que a senhora achou da conversa de ciclano? Ela ia dizer assim, resposta ali. Já estou a resposta. Agora, como traduzir isso para a literatura? Como traduzir isso para o texto escrito? Ou alguns ditados.
formas orais de ensinar ou de censurar, qualquer coisa assim, né? Então tinha alguém que também viesse com uma conversa com ela e que ela não gostasse da conversa, ou que ela tivesse desconfiada da conversa. Ela dizia assim: fulano chegou, falou alguma coisa comigo e eu fiquei só olhando para o pé dele. Fiquei só olhando para o pé dele. Olha, quantas coisas ela disse isso. Ela pode ter dito que o fulano era idiota, que se o fulano achava que ela era boba e contou para ela aquela história e ela ia acreditar. Não, né? Ou se ela acha que o fulano era mentiroso, isso tudo estava expresso nessa frase. Ele me falou e eu fiquei só olhando para o pé dele. É engraçado que não era nem para o rosto dele, né? Eu fiquei só olhando para o pé dele. Então tem essa sabedoria, tem essa linguagem da oralidade, tem essa linguagem do corpo que eu prefiro, que eu preciso, né? Que eu esforço para levar essas expressões para a literatura escrita. Mas a escrita é uma traição da oralidade. A escrita nunca é a oralidade. A escrita é outra coisa. E esse exercício, né, essa busca, que o escritor e a escritora faz para encontrar a palavra exata. Mas é interessante também pensar nessa palavra que o escritor ou a escritora procura. Nós temos na literatura brasileira o escritor que é considerado um dos maiores criadores de neologismo na literatura brasileira, que é o Guimarães Rosa, né? Ele inventa palavras. Mas Guimarães Rosa tem muita entrevista dele que ele mesmo falava, ele pegava o gravador, ia para o interior de Minas, porque era de Pernambuco, e as pessoas falavam, ele registrava a linguagem das pessoas e daí ele podia inventar ou não. O grande livro, para mim, um dos livros que eu mais gosto do Guimarães Rosa é o Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas começa com a expressão nonada, que na verdade não é nada, nonada. Guimarães pode ter inventado essa expressão, como ele pode ter escutado essa expressão na boca do povo. Quem é mineiro conhece muito das expressões que estão ali em Guimarães Rosa. O que eu quero dizer? Quando um escritor tem o domínio da língua e ele cria palavras novas, ou quando a crítica acha que aquele escritor tem domínio da língua, ele pode brincar com a língua, ele pode fazer com o idioma aquilo que ele quiser. Ele pode pôr prefixo, ele pode pôr sufixo, ele pode aglutinar, ele pode fazer o que quiser com o vocábulo. E aí é considerado neologismo. A própria crítica literária acha bonitinho o escritor que faz isso. Quando a crítica literária considera que o escritor não tem domínio da língua, que o escritor fala errado, ele não pode ter esse tipo de brincadeira com a língua porque é considerado errado. E eu estou pensando aqui em Carolina Maria de Jesus, né? Carolina Maria de Jesus.
considerada como uma escritora analfabeta, porque ela não tinha tido, não foi nem a segunda série, mas o processo de letramento de Carolina não se dá só dentro da escola. Carolina era uma mulher que escutava a hora do Brasil, todinha. Quem é que escuta a hora do Brasil, gente? Carolina escutava a hora do Brasil, desde sempre. Parabéns. Carolina, agora mudou de horário. Na minha infância, na minha juventude, eu até escutava a hora do Brasil, porque o meu tio escutava. Eu estava ali na sala, então tinha que escutar. Mas Carolina tem outros, ela vai se alfabetizando constantemente no processo que não se dá mais dentro da escola. Então, Carolina não podia brincar com as palavras. O que Carolina fez é considerado errado. O que o Guimarães Rosa fez é estética. Então, esse poder de brincar com a palavra é o poder que todo escritor procura. Ao mesmo tempo, Carolina tem algumas palavras que, quando a gente considera erro, você vai pesquisar, eram palavras que se escutava na época, no português arcaico. Então, Carolina também tinha essa brincadeira, ela se apropriou da língua portuguesa para usar da maneira que ela bem entendesse. E o encanto da literatura, que a literatura é a arte da palavra. O encanto da literatura é justamente isso, né? É o poder de brincar com a palavra, é o poder de deixar a sua marca autoral no seu texto. Essa marca autoral ela é dada muito na maneira como você cria a linguagem. Porque é o que a gente diz, não é só você ter um fato para contar, é como você canta o fato. Né? Por exemplo, tem gente que vai contar piada, quando a pessoa abre a boca para contar piada, a gente já ri, até sem saber o que é a piada, quer dizer, a maneira, né? A pessoa tem tanto uma dicção, uma forma própria de contar piada que a gente já ri antes. Outras acabam de contar piada, pode ser a piada mais engraçada do mundo, você olha para a pessoa e conta. Então, o exercício da literatura é esse também, é um manejo que você vai ter a palavra. Aquele que está lendo o seu texto. É interessante essa fala, que é legítimo que não é, né? Que pode ser legítimo que não pode ser. Porque isso também está ligado à ideia de classe, né? A origem de quem está trazendo aquele texto, a fala de quem está trazendo, né? O texto. Então, Carolina não tinha, a fala dela não era legítima para quem decidia. Né? Então, é muito interessante esse lugar da oralidade, potencializar para pensar que também se pode contar muitas verdades através da oralidade, né? Que são escondidas. Eu queria entrar também numa outra questão que é muito marcante na sua literatura. A senhora falou um pouco também que gosta de prestar atenção, prestava muita atenção na vida das pessoas, do lugar, né, do trabalho dessas pessoas. E aí isso lembra muito o conceito da escrevivência, que a senhora, como escritora, também é uma pesquisadora, né, e teorizou sobre essa escrita, né? Essas vivências, refletiu sobre essas vivências. A gente sabe que hoje esse conceito extrapolou o campo da literatura, né? Outras áreas até utilizam
o conceito, a ideia da escrevivência, mas a gente quer aproveitar que a senhora está aqui, que é quem pensou esse conceito, para explicar para a gente o que é essa escrevivência, que vidas são essas que precisam ser escritas, que vivências, que experiências são essas. Olha, para pensar a escrevivência, é preciso, eu volto na nossa história, na história da escravização no Brasil. Mas antes disso, escrevivência não é simplesmente ajuntar a palavra escrever com a palavra vivência. Está além disso. Mas, ao mesmo tempo, também busca-se isso, né? Escrever a vivência, esse conceito, ele começa a ser ainda em 94, quando eu estava fazendo meu mestrado na PUC, eu estava trabalhando com autoria negra, poema, e o que eu percebia? As poesias, o sujeito que falava na poesia era um sujeito que olhava o seu próprio corpo e, mesmo se fosse um corpo que falasse de dor, mas era um corpo que aceitava, né, que trabalhava com a sua negritude. Era um corpo que se olhava e se escrevia ao mesmo tempo. E aí eu fiz um jogo com a palavra escrever, viver, vivência, e fui observando essa autoria negra, uma autoria negra, tanto de homens como mulheres, e percebendo, né, como essa poesia, ou como aquela prosa era criada. Era sempre um sujeito que falava no texto, ou um sujeito que se declarava em primeira pessoa, olhando o seu próprio corpo, ou então refletindo a sua própria vivência. E por ser também um discurso, em primeira pessoa, alguns estudiosos perguntam se a escrevivência é uma escrita de si, se a escrevivência é uma autoficção, se a escrevivência é narcísica, que olha para o próprio sujeito da escrita. Aí eu tenho dito o seguinte, pode pensar que a escrevivência é um texto que o sujeito da escrita olha para sua própria vivência. Pode pensar que a escrevivência é um sujeito do texto que, refletindo sobre si próprio, cria uma autoficção. Pode pensar um pouquinho sobre isso, pode ler uma teoria sobre isso e ir até a quinta página. Depois muda o rumo da prosa. Por quê? Porque o que a gente mais pensa sobre a escrevivência não é uma escrita que move ou que traz a história do próprio sujeito. Ela traz a história do sujeito, ela pode trazer a história do sujeito, mas antes de tudo ela traz uma história do nós, do sujeito coletivo. É impossível ler A Cor da Ternura ou Leite do Peito pensando que aquela história é uma história só do Geni. Há um intuito, consciente ou não, dessa história ser uma história da coletividade, ser uma história de um sujeito coletivo. E também tem mais um dado, que é um dado que está na origem dessa ideia da escrevivência. E essa origem da ideia, eu volto ao processo de escravização no Brasil para buscar
está a mãe preta. A mãe preta era aquela que ficava dentro de casa, escravizada na casa grande, e uma das funções dela era adormecer as crianças da casa grande. E como ela adormecia essas crianças? Ela adormecia contando histórias. Ora, essa mulher escravizada dentro da casa grande, ela tinha o corpo escravizado, o corpo dela estava escrito na economia da produção, porque ela produzia, inclusive produzia educação, porque era essa mulher que cuidava da casa grande, e ela não tinha só o corpo escravizado. Havia um momento que a própria fala dessa mulher era uma fala escravizada. O momento que ela tinha de pegar aquelas crianças e ir contar a história. Fazia parte da função dela como mulher escravizada contar a história. Ora, então, até a dicção dessa mulher cumpria uma função de escrava. A palavra dela cumpria a função escrava de adormecer da casa grande. E quando eu penso em escrevência, tem aquela famosa frase que diz: a nossa escrita não é para adormecer da casa grande, e sim para acordar dos seus sonhos injustos. Então, pensar na escrevência é também pensar a origem da ideia. O que está semantizando a ideia da escrevência? Então, quando a escrevência extrapola para outros campos, já vi trabalho sobre teatro, já vi trabalho sobre teatro, já vi trabalho de psicanálise, tomando o conceito de escrevência. O que é muito bom, mas o que nós não podemos perder de perspectiva é que a escrevência tem também um sentido histórico e ancestral. É interessante pensar que a escrevência é semantizada, ganha um sentido através de processos históricos, processo de escravização que as mulheres negras e homens negros passaram, e ancestral, porque o que eu defendo também? Essa fala escravizada, essa dicção escravizada, a partir da função de uma fala, de contação da história, em que a mãe preta fazia dentro de casa, esse momento também de escravização, essa dor, essa palavra também que tinha uma direção própria dentro da casa grande, ela nos fortalece, ela potencializa, aos longos dos séculos, ela vem potencializando para que nós hoje possamos fazer uma nota escrita. Quando você falou da invisibilidade das mulheres negras, quando a gente pensa em Maria Firmina dos Reis escrevendo um romance que, embora contasse a história da Casa Grande, mas ela põe os sujeitos escravizados como Túlio. Túlio é que serve de exemplo para o senhor. Na verdade, o cavaleiro, o nome ali seria Túlio. Quer dizer, quando Maria Firmina dos Reis, mesmo contando a história da Casa Grande, consegue colocar personagens não estereotipados, personagens como a mãe do próprio romance que eu esqueci agora, Mãe Suzana, como é que chama essa hora? Acho que é Mãe Suzana. Quando a Mãe Suzana está lá, acho que é Mãe Suzana,
e diz por tudo o que é liberdade, quando tudo diz eu sou livre, mas Suzana diz para ele, não, liberdade é outra coisa. Ora, Maria Firmina dos Reis já estava colocando um dado novo na literatura, estava potencializando a voz de Mãe Suzana, que era uma mulher também escravizada. Então, esse sentido de escrevivência, o sentido de escrevivência, não está desligado da história da escravização e das mulheres escravizadas dentro da Casa Branca. Então, quando as pessoas perguntam, uma autora branca pode fazer escrevivência? Pode. O homem branco pode fazer escrevivência? Pode. Mas numa outra perspectiva, e não nessa perspectiva, nesse sentido negro que nós colocamos. Ótimo. É bom porque a pessoa que reflete sobre o termo é quem mais tem propriedade para explicar, né? Então fica bem nítido a proposta do conceito da escrevivência na literatura, principalmente a literatura de autoria feminina negra, né? A senhora falou que eu acho que é uma declaração muito impactante, porque a gente tem que considerar que também como escritora, ela é pesquisadora e é considerada intelectual do ano, né? Foi premiada, reconhecida pelo troféu mais importante dessa categoria, por possibilitar reflexão, né, do seu público, né, de suas declarações. As suas declarações elas ressoam muito fortemente, não apenas no seu público leitor, mas na sociedade de um modo geral. E aí eu queria refletir junto, trazer uma dessas declarações para a senhora desenvolver essa reflexão conosco. A senhora diz que uma dessas declarações, nós não escrevemos para adormecer os filhos da Casa Branca, mas para acordá-los dos seus sonhos injustos. A sua literatura é uma literatura que é feita para inquietar, né? Diferente da ideia que a gente tem da literatura, que é normalmente disseminada, da literatura para o deleite, né? A literatura prazerosa, mas é uma literatura produzida para fazer pensar, para desenvolver consciência. Como é que é para você legitimar essa literatura para inquietar? E eu vou emendar uma outra declaração também que é muito forte, que também provoca uma reflexão importante, que é quando a senhora diz: escrever é outra maneira de sangrar, falando principalmente da escrita de mulheres negras, né, sobre a vida de mulheres negras. E eu li algumas coisas a respeito dessa declaração, algumas pessoas muito incomodadas, porque questionam se essa não é uma escrita da dor, não é uma literatura só da dor. Se deveria mudar o foco da literatura de autoria feminina negra. E aí eu pergunto se já sangramos tudo para se mudar esse foco. Como é que a senhora lida com isso também? Uma vez eu ouvi alguém dizendo que, falando do texto literário, né? O que seria o texto literário? O que o texto literário provocaria? E aí ele dizia o seguinte: ninguém chora diante de um dicionário. O dicionário
tem, sei lá, não sei quantas mil palavras, você pode ler o dicionário, você não vai chorar diante do dicionário. O dicionário, ele não nos comove, tem todo o significado da palavra. Já a literatura comove, porque a literatura fala diretamente aos nossos sentimentos. Eu acho que não é. Por exemplo, se a gente pega um texto histórico, história mesmo, história e ciência, e vamos ler sobre a Guerra do Paraguai, supondo a Guerra do Paraguai, é totalmente diferente quando a gente pega um romance que fala da Guerra do Paraguai. Então a literatura tem esse poder de comover as pessoas, né? Tem esse poder de nos tocar tanto pela dor como pela alegria. Quando meu texto literário traz dor, e se a gente for pensar, por exemplo, Becos da Memória traz dor, Nossa Vicência traz dor, há muita coisa que precisa de sangrar, quando eu falo que a literatura, escrevendo, é uma forma de sangrar. A dor que fica recalcada, o fato dela estar recalcada não significa que a dor não exista. Então, às vezes, é preciso ter coragem para ocupar essa dor e deixar essa dor aflorar. E acho que a literatura, não só a minha, mas talvez a literatura do autor Helena, traga muito essa dor, né? Traz muito do que está guardado, né? Do que não foi explícito ainda, né? Traz muito da nossa condição de sujeitos afro-brasileiros e com todas as dificuldades que nós enfrentamos, né? No dia a dia, mas não é só isso. Nós enfrentamos dificuldades, mas nós temos as nossas potencialidades, porque senão nós não estaríamos aqui. A gente não iria dar conta de sobreviver. E acho que um texto literário, quanto maior for a possibilidade que esse texto tem de nos incomodar, mais literário esse texto se torna. Mais literário esse texto é. O texto não é uma bula de remédio. O texto, e até, aliás, tem bula de remédio também que incomoda, né? Porque eu sou a pessoa que lê a bula. Quando eu vejo todas as indicações, na maioria das vezes eu não tomo. Então, mas voltando para a literatura, quanto mais esse texto literário incomodar, quanto mais ele nos falar, mais potente é esse texto. E o que tem me chamado a atenção nos últimos tempos, se vocês observarem, os textos literários que estão mais solicitados nos últimos tempos são textos que não são puro entretenimento. Porque quem lê Jefferson Tenório, quem lê Eliana Alves Cruz, quem lê Mira Alves, quem lê Jefferson, quem lê Itamar Vieira, não são textos de entretenimento. As pessoas não saem lendo aquele texto, rindo, felizes da vida, não saem mesmo. E, coincidente ou não, são textos de autoria negra. São textos de autoria. Nessas feiras literárias, os textos que estão sendo mais vendidos, os livros que estão sendo mais vendidos,
são os livros de autoria negra. De autoria negra e também o texto de autoria indígena está aí também explodindo. Eu acho porque são textos que estão tendo coragem de pôr o dedo na ferida. Eu acho que a sociedade brasileira hoje chegou num tal estado que a gente está procurando cada vez mais nos ver com sinceridade o que nós somos como brasileiros. Será que esse discurso da democracia racial é válido para todos nós como brasileiros? Então, eu acho que esses textos têm as lutas sociais que estão aí, Esses textos, acho que eles trazem muito da nossa realidade, que é uma realidade de dor e alegria, mas a gente não consegue mais fingir essa alegria. Então, esses textos, eles estão aí. Agora, o que me chama a atenção também, eu vou falar muito a partir da literatura que eu produzo, eu tenho leitores brancos, pretos, velhos, jovens, nacionais, estrangeiros. Então, é uma literatura que está aí provocando, que está aí comovendo as pessoas. E quem legitima o texto não é quem produz o texto. Quem legitima o texto é quem lê. Porque eu posso achar que o livro meu é ótimo, mas quem vai comprovar é o leitor e a leitora. Então, essa literatura está se fazendo necessária. E muito necessária, E o que me chama a atenção também, que não é só no Brasil. Recentemente eu recebi um Beco da Memória que foi traduzido para tcheco. A única coisa que eu sei que o livro é meu é que eu vejo meu nome lá. Porque está em tcheco, eu não sei ler tcheco. Nem a editora também sabe ler. Beco da Memória foi traduzido para tcheco, foi traduzido para o italiano, foi traduzido para o francês. Então, não sou eu como livro do Itamar, como livro do Jefferson Tenório, está aí rodando já o mundo. Carolina foi traduzida em mais de 13 línguas. Então, tem alguma coisa nessa literatura que é sedutora, mesmo que seja uma literatura de dor, mas é uma literatura sedutora. Mas quem legitima o texto é o público leitor. A escrita ela é solitária, ela é sozinha, ela tem uma autoria, mas o público leitor que vai me dizer se essa literatura faz sentido ou não. E aí o público leitor tem me dito que faz sentido. Eu digo falar que não faz, eu também vou parar de escrever. É isso, É escrever sobre o que é necessário dizer. E o público está refletindo essa necessidade, de pensar sobre essas questões. Então é importante. A gente está se preparando para o final, para o fechamento, e, professora, eu vou pedir, nesse fechamento, que a senhora se dirija aos professores presentes, que são muitos, vários aqui na feira, E a gente está falando sobre a importância de conscientizar a partir desses textos, que a senhora escreve pensando nisso, porque se não fizer sentido, não escreve mais. Então, eu queria que a senhora falasse com eles sobre por que é importante
trabalhar com esses textos que a princípio provocam tanto desconforto, né? Porque é importante trazer outras visões, outros olhares de outros grupos, sabe? Por que é importante apresentar, formar um público leitor, né, que a gente tem muitas crianças aqui, e as feiras possibilitam isso, a partir de uma visão de mundo diferente, um modo de enxergar a realidade diferente. Então, para nós que somos professores, e a senhora foi uma vez professora, sempre professora, né? O que pode dizer para a gente que trabalha em sala de aula e que precisa transformar a realidade? Como é que essa escrita desconfortável pode nos ajudar? Eu acredito, até pelos anos, né, de magistério, que a educação é um lugar, a educação é o espaço onde se forma a sociedade. E isso é tão bem entendido do ponto de vista do Estado, do município, da federação, que a educação, em determinados momentos, ela fica como prioridade do Estado. Em outros momentos, a educação é abandonada. Porque uma política de Estado, tanto sendo federal como municipal, uma política do Estado sabe muito bem a importância da educação. A educação, ao mesmo tempo que ela nos prepara para o futuro, ela é vivida no presente. E a escola prepara para o futuro como a escola vive no presente. Ora, pensar na identidade da nação brasileira e a literatura é um discurso que trabalha muito bem, né? A literatura, ela é um discurso perigoso, porque a literatura, ela forma consciências. A literatura, ela forma mais consciência do que o discurso histórico. Você vai estudar lá, como eu falei, sobre a Guerra do Paraguai, ou se você vai estudar sobre a libertação dos escravizados feito pela princesa Isabel. É um discurso. Se você pega um romance que vai falar desse mesmo fato, esse romance vai falar de uma outra forma e provavelmente vai se sensibilizar muito mais. Então, o discurso literário, como um discurso que cria uma identidade, como um discurso que mostra o rosto da nação, que mostra o rosto de uma sociedade, ele não pode ser um discurso único, ele não pode ser um discurso que traga só a visão dos homens brancos, só a visão das mulheres brancas, só a visão do homem ou da mulher negra, só a visão do indígena. Ele não pode se limitar a um único ponto de vista, se nós pensamos que nós somos um país diverso, né? Um país mestiço, como se diz. Então, trabalhar, trazer para a sala de aula textos de perspectiva diferente, textos de autoria diferente, de homens, de mulheres, de negros, de brancos, de indígenas, de héteros, de homo, é a possibilidade de preparar essa criança ou esse jovem para viver essa diversidade que nos compõe, né? Uma diversidade que cada sujeito, que cada coletividade tem o direito de ser naquilo que ele é, né? Sem supremacia. Hoje a gente fala muito, né? Tá o exemplo vivo dessas guerras, né?
o que é quando uma nação ou quando um grupo se coloca numa situação ou deseja uma supremacia sobre outro grupo. Então, a literatura, ao nos fazer, ao nos colocar do outro, nos torna mais humano. Eu acredito que o discurso literário, quando eu leio um texto sobre a dor do sujeito indígena, ou sobre a dor do sujeito branco, ou sobre a dor do sujeito homo, ou sobre a dor do sujeito hétero, se eu, através do texto literário, sou capaz de compreender, ou sou capaz de imaginar, ou sou capaz de ser tomado pelaquela ficcionalização, amanhã, quando eu estiver efetivamente diante desse sujeito, carne e osso, eu estarei mais preparada para olhar e para acolher esse sujeito. E se a gente pensa que a criança, o jovem, está no processo de formação, eu acredito que o discurso literário, a partir da comoção que ele causa em quem lê, é o meio, direto de trabalhar a formação de crianças e de jovens, e a nossa também. Eu tenho encontrado muito adulto que fala comigo, depois que eu li tal, ou depois que eu li teu livro, a minha visão sobre determinadas situações mudou. Então, ter essa literatura dentro de casa, dentro de sala de aula, agora é preciso também que o professor e a professora estejam convencidos desse valor. Ninguém comunica uma verdade se o conteúdo não for primeiramente seu, se você não fizer disso sua verdade, você não comunica. A história fica falsa. Primeiro você tem que se autoconvencer. Então, se o professor tiver autoconvencido, ou tiver autoconvencimento de que aquele texto literário vale, ele vai trabalhar muito bem e vai comunicar. Se ele não tiver, então eu acho que esses textos literários de autoria diversificada, eles servem não só para o aluno, mas eles servem para o professor, eles servem para os diretores, para os gestores de educação. Agora, uma coisa também, e vocês sabem disso muito bem, quem faz a coisa acontecer é quem está dentro de sala de aula. Nós podemos ter o melhor projeto de educação no Brasil, que já tivemos, que foi o projeto CIEP, com o grande professor Darcy Ribeiro. E o projeto de educação morreu dentro dos próprios CIEPs, porque muitos dos responsáveis não estavam convencidos do valor. Então, quem faz a educação acontecer é dentro da escola, e principalmente o professor e a professora, principalmente quem está fechando. E vou mais longe, e não é só de primeira a quarta série, não. Porque no estudo universitário, nas nossas orientações de mestrado ou de doutorado, é diferente quando nós temos um orientador ou uma orientadora que esteja também convencido pelo objeto de pesquisa que a gente vai levantando, porque senão também ele nos impede. Maravilhosa, né, gente? A fala que nós, professores aqui, precisamos ouvir e nos convencer da importância.
Então é o nosso momento final, né? Infelizmente a gente não tem aquele tempo para as perguntas. Hoje foi o momento da gente degustar, saborear, né? Se encantar pela fala da nossa querida Dama Conceição Evaristo, né? O momento dela. Então, para, vamos dizer assim, né? Vocês não ficarem tristes por não terem essa fala direta, essa conversa, a gente vai pedir para ela, né, nos trazer um pouquinho da literatura, ela encerrar com um poema, uma leitura. Olha que privilégio a gente poder escutar a Conceição declamando o poema dela, né? E depois desse momento, ela vai estar autografando os livros, tá? Na salinha de bate-papo. Quem não adquiriu, quem não tem, ali tem uma mesinha, tá? Os livros dela sendo vendidos. Então, ó, Olhos d'Água, premiado pelo Jabuti, que é o mais importante prêmio de literatura brasileira, né? Que depois homenageou também. Tem ali bastante, Ecos da Memória. Tem vários livros que ela falou que está traduzido aí em inúmeros países. Então é a chance de vocês terem um autógrafo da nossa diva. Tá bom? Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se para ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Boa noite, pessoal. Eu sou a Dora, assessora da escritora Conceição Evaristo. Agora nós vamos nos dirigir para o espaço onde será o autógrafo. Tá? Tem umas moças aqui do evento me ajudando. Vai ser distribuído um papelzinho para vocês, onde vocês irão escrever em letra de forma bem grande o nome que vocês querem que vá no autógrafo. Tá bom? E durante enquanto a escritora estiver dando autógrafo, fotos e vídeos devem ser feitos, tá? Nesse momento. Você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna, a Flis 2023. Nós tivemos aí um momento top aqui na Flis 2023.
em Saquarema. Boa noite, você está no canal Fernandinho Itaúna, a gente mostrando tudo para vocês aqui, mais um grande evento aqui em Saquarema, e vamos rodar aqui, ó, mostrando tudo para vocês nesta noite de sabadão, hoje 18 de novembro de 2023, ó, a gente acompanhando aí mais um grande momento aqui na Feira Literária de Saquarema, esse bate-papo aí top aí com a escritora Conceição Evaristo, e você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna, é a Flis 2023. Boa noite, excelente sabadão, a gente rodando e mostrando tudo para vocês aqui neste sabadão, e vamos juntos, deixa o like aí, o gostei, o joinha, o seu comentário, que é muito importante. Vamos juntos, mais um grande evento, você curtindo aqui no canal Fernandinho Itaúna, aí ó, pavilhão principal, bem cheio, sabadão. Então ó, o evento vai até dia 22, pessoal. Então a Feira Literária aqui de Saquarema, segunda edição, vai até o dia 22, está rolando de 9 às 20 horas. Então hoje não teve show, mas teve esse momento aí sensacional com a escritora Conceição do Evaristo, e você acompanhou na íntegra aqui no canal Fernandinho Itaúna, e a gente mostrando aí toda essa movimentação. Boa noite, obrigado aí pelo like, o seu comentário, o joinha, e gostando do conteúdo, faça parte desta grande família, inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna, e a gente mostrando tudo para vocês aqui em Saquarema, é a Flis 2023, segunda edição da Feira Literária, e você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna, a gente mostrando aí toda essa movimentação nesta noite de sábado, hoje 18 de novembro de 2023. Boa noite aí, ó, bem cheio, bem lotado, ó. Tem feriado ainda, amanhã domingão, segunda-feira feriado. Então, ó, vem pra Saquarema, ainda dá tempo de você curtir a Flis 2023. Boa noite, muito obrigado mais uma vez, ó. Antes de irmos embora e finalizar, vamos dar um rolê aqui, ó, para você acompanhar, ó. Então vamos dar um rolê aqui, ó, para você acompanhar aqui, ó. Essa parte aqui também sensacional, ó. Você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna, olha que espetáculo, ó. Muito top, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. De vendo ali, ó, mostrando pra vocês, ó. Boa noite, você está no canal Fernandinho Itaúna, e a gente mostrando tudo pra vocês, ó. Vamos aqui mais perto, ó. Aí. Olá, boa noite. Aí, ó, você acompanhando aqui, ó, no canal Fernandinho Itaúna, nesta noite de sábado, ó, mais um momento sensacional, ó. Aí, é a Flis 2023, você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna, bem cheio esse espaço, ó. Olha que top, ó. É mais um grande evento que você está curtindo aqui no canal Fernandinho Itaúna, neste sabadão, aqui em Saquarema, no campo de aviação, ao lado do Fórum de Saquarema. Então, tá esperando o quê? Amanhã, domingão, ó, vem pra Saquarema, ó. Ainda dá tempo de você curtir a Flis 2023, que vai até
dia 22, quarta-feira, galera. Então, a Flis 2023, ela ainda vai acontecer até quarta-feira, dia 22, ó. E a gente mostrando tudo pra vocês aqui, ó, no canal Fernandinho Itaúna, ó. Aí, ó. Olha que top, aí os animais mais uma vez, ó. Ó, muito show, ó. Olha que legal, ó. Ó, muito top, ó. Decolado na sua tela, ó. Olha que show. Você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna neste sabadão aí, ó. Bem cheio, lotado, ó. Reta final, ó. E a gente mostrando pra vocês aí, ó. Olha que painel bonito, ó. Você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna aí. É a Flis 2023, você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna neste sabadão. Boa noite, deixa o like aí. Estamos aqui mostrando tudo pra vocês. Mais um grande evento em Saquarema, ó. E você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna. Boa noite, é a Flis 2023, você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna. Aí, a gente acompanhando aí, mostrando pra vocês, ó. Tá vendo que show? Que espetáculo, ó. Boa noite, você está no canal Fernandinho Itaúna. Vamos continuar rodando aqui mais um pouco, ó. Antes de finalizar, ó, vamos ali, ó. Você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna, ó. Aí, ó, de pertinho, você acompanhando. E aí, beleza? Aí, você curtindo aí, ó, colado na sua tela, ó. Flis 2023, você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna. E vamos continuar rodando e mostrando tudo pra vocês neste sabadão. Boa noite, você está no canal Fernandinho Itaúna, a gente mostrando tudo pra vocês aí, ó. Que espetáculo, ó, que top, ó. Mais um grande evento que nós estamos mostrando pra vocês, ó. E vamos continuar rodando. Boa noite, ó. Muito obrigado, gente. Aí, ó. Vamos rodar, ó. Você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna neste sabadão. Aí, ó. Essa fila aí é para o autógrafo, né? Com a escritora Conceição Evaristo, ó. Ó, e tem show, galera, ó. Vamos acompanhar, ó. Ó, vamos curtir aqui, ó.
obrigado, gente. Muito obrigado. A minha alma tá armada e apontada para o sincero. Meus pais sem voz, pais sem voz, pais meu. Mas eu falo pra vida, mas ela me diz qual a paz que eu quero conservar pra ser feliz. Mas eu falo pra vida, mas ela me diz qual a paz que eu quero conservar pra ser feliz. A minha alma tá armada, é voltada para
Agradecer a produção da FIS, cada quem faz os agradecimentos gerais. Mas obrigado, Gutinho, obrigado, Wallace, Sonzeira. Você curtindo aqui, ó, o show, ó. Pegamos de surpresa o Vitor Brice, ó. Mais um grande evento aqui em Saquarema, é a FLIS 2023. Deixa o like aí, galera, ó. Você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna neste sabadão aí, ó. E vamos continuar. É a FLIS 2023, segunda edição da Feira Literária em Saquarema. Boa noite. Beleza, rapidinho, gente, só um recado aqui, ó. Perderam o cartão Tarifa Solidária aqui da Prefeitura de Saquarema. O nome é Luiz Henrique Costa Moreira. Luiz Henrique Costa Moreira perdeu o cartão aqui, ó. Tarifa Solidária da Prefeitura de Saquarema, beleza? Vai estar no caixa, não é isso? Entendeu? Aí pegue, irmãos.
você curtindo tudo aqui na Feira Literária de Saquarema, segunda edição. É a Flis 2023, neste sabadão aí, ó, que iluminação top, uma estrutura sensacional, ó. E vamos de Vitor Brício, boa noite, deixa o like aí, galera. Viva a música popular brasileira. Paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo tem madeira e só parando mais um varal. A lua leve das paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal.
próxima. Prefeita Manuela Pérez, secretário de Educação e Cultura Antônio Pérez, secretário de Esporte, Lazer e Turismo Rafael Badá, Lucimar Vidal, subsecretário de Educação, não é isso? É isso. Kátia, Fernanda, toda a equipe da produção, Gutinho, Wallace, obrigado. Um abraço a vocês todos. Até a próxima, valeu? Então agora vamos embora de verdade. É a Flis 2023, você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna. Esse sabadão sensacional. Tivemos aí um bate-papo com a escritora Evaristo, né? E Boa agora noite a todos vocês. Queremos agradecer por o estarem show aí do presentes Vitor nesse grande Brício. desafio, Então nossa festa vamos literária. juntos, amanhã Lembrando tem que nós muito temos mais, você nossas curtindo atividades por hoje. tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna. Então, ó, até amanhã. Lembrando que a Flis Literária vai
de 9 às 20 horas. E aí o encerramento, ó, muito top, ó, você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna neste sabadão. Então, ó, vamos encerrando, vamos ali fora, a gente encerra por hoje e amanhã tem muito mais. Lembrando que a feira literária está acontecendo das 9 às 20 horas e vai até o dia 22 de novembro. Boa noite, você está no canal Fernandinho Itaúna e esse espaço aqui sensacional, ó. Olha que top, ó. Muito show, ó. Essa parte aqui sensacional, você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna. Então, pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui. Tudo de bom. Até a próxima. Valeu, galera. Grande abraço. Fique com Deus e fui. Tchau. Valeu, galera. Até amanhã, domingão.